Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Nós somos assim desde que nascemos. Porém, para aprender a falar, quanto tempo você leva? Segundo, quando te ensinam a linguagem, eles já fazem uma linguagem apropriada a dizer tudo aquilo que você está percebendo? Não, a linguagem é a mesma para todos. Pô. Não é isso? Ademais, a língua que lhe ensinam, a língua está no estágio de evolução que ela tem naquele momento, não do dia seguinte. Você está entendendo? E, segundo, ela é ensinada não no seu estágio mais alto de evolução, mas apenas no seu uso cotidiano familiar. Então, às vezes, para eu dizer certas coisas, eu precisaria ter a força criadora, linguística de um Shakespeare, de um Goethe. E não tem. Eu tenho apenas a linguagem do papai e da mamãe. Então, o hiato entre o que eu percebo e o que eu consigo dizer, entre percepção e raciocínio, é um hiato monstruoso. Agora, acontece que os produtos criados pelo raciocínio, eles se incorporam na cultura e são passados para a geração seguinte. E eles vêm com a autoridade da cultura. Portanto, eles são passados como realidades. Quantas pessoas são capazes de fazer o caminho de volta? Deixa eu ver de onde saíram esses conceitos e qual é a experiência originária que está por baixo de tudo isso. Um ou dois filósofos que têm cabeça e têm paciência para ver isso. Os outros vão todos estar girando no mundo, vamos dizer, de conceitos abstratos que eles vão tomar como realidade. Então, quer dizer, esse é o problema fundamental humano. Nós não temos a capacidade de dizer aquilo que percebemos. Para que existe a literatura? Para que existem os poetas, os escritores, etc? Para ensinar a gente a falar, ué. Eles fazem uma força desgraçada e conseguem dizer o que você não conseguia dizer. Daí, porque você leu neles, fala, agora também já sei. Eu aprendi muito com todos os escritores, com o Herberto Salles, com o Zé Geraldo Vieira, aprendi muita coisa, tá certo? Hoje consigo dizer coisas que aos 20 anos não conseguia. Não é isso? Então, talvez eu hoje, aos 67 anos, eu consiga dizer algumas experiências que tive aos 5. Depois de todo esse tempo, tá entendendo? Então, essa dificuldade é tão grande que as pessoas tendem a confundir o processo de formação, vamos dizer, do conceito e da expressão verbal com o processo da sua própria percepção. E essa é a raiz de toda a tragédia moderna. Tá entendendo? Poderia dizer que todo esse processo de totalização seria, na realidade, então, uma sistematização de um ódio que é ancestral? Sem dúvida, uma sistematização, quer dizer, de um ódio, claro. O ódio se torna a chave de todo o pensamento. E quando mais tarde esse pessoal começa, vamos dizer, a acusar os outros de fazer discurso de ódio, eles têm uma boa razão para fazer isso. Porque se você odeia um sujeito, você supõe que ele o odeia também. Mas depois de você começar a bater nele muito, ele começa a te odiar mesmo. Você está entendendo? Você está vendo? Não é isso? É que nem eu tenho um ditado francês que diz, né, esse é um animal muito malvado. Quando atacado, ele se defende. Você está entendendo? Então é assim. E evidentemente a noção, vamos dizer, a distinção entre o agressor e o agredido se torna uma coisa enormemente confusa. Meses atrás eu estava nessa discussão sobre o negócio das caçadas e o pessoal dizia, não, mas os animais só atacam quando você invade o seu território. Isso é uma frase que o pessoal repete, sim, mas aonde termina o território dele? O território do urso é onde ele está. Não é isso? E depois, é só você que vai no território dele, ele não vai no seu, não? Você sabe quantos quilômetros anda um urso por dia? É para dar 60, 70, 80. Um lobo pode dar até, acho que 200 quilômetros num dia. Tá certo? E onde ele foi, tem comida, é território dele. Ele invade a cidade, virou território dele. E você está andando ali no mato e fala, bom, cadê aí a linha demarcatória? Por exemplo, entrei no território do urso. Mas não tem jeito de você saber. Então essa é uma frase que, quer dizer, inverte a situação. E os animais ferozes começam a virar vítimas inocentes do ser humano. Os tubarões são criaturas tão gentis, somos nós que vamos lá incomodá-lo. Não é isso? Você invadiu o território do tubarão e falou assim, mas eu estava na praia, estava com água até a barriga e veio um tubarão e comeu.
Mas era território dele. Fala, mas eu não sabia, já não interessa, tinha a obrigação de saber. E assim por diante. Não é isso? Então, quando você pega, vamos dizer, um efetivo discurso de ódio, como você vê o discurso contra a Igreja Católica, que veio desde o século XVIII, cada vez mais virulento, mais virulento, mais virulento, mais virulento, né? E isso vai passando de geração em geração, e para a geração seguinte isso é uma realidade. Quer dizer, a Igreja Católica que ele conhece é aquela que lhe foi passada por este discurso. E se isto não conferir com a experiência, pouco interessa, porque repetir o discurso é fácil e expressar a experiência pessoal é difícil. Então, o que vai predominar? O discurso aprendido, sempre. Expressar a experiência, bom, só um escritor experimentado consegue. Repetir o que você ouviu, qualquer idiota faz. Então, quer dizer que o estereótipo sempre vai predominar. O estereótipo parecerá a realidade. Tá certo? Você verá que até o século XIX você tem populações inteiras que viviam longe dos centros de cultura. Então, a maior parte da população era rural. Então, isto quer dizer que a transmissão desses estereótipos não chegava lá. O indivíduo tinha, a experiência dele era similar à experiência dos seus ancestrais, num trato direto, vamos dizer, com a natureza, que tinha que ser trabalhada para você extrair alimento, extrair tudo que você precisa, construir sua casa e sobreviver ali. Então, isto era o processo educativo das pessoas. A partir de um certo momento, onde se formam os grandes aglomerados urbanos, todo mundo vai para lá, não é isso? Então, a experiência direta e a sua expressão são absolutamente neutralizados. Você agora está numa esfera onde tudo é determinado pela cultura. Então, se você pensar bem, pega aí um cidadão, um habitante do Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Quanto da experiência pessoal dele ele conseguiu verbalizar e quanto ele recebeu através da televisão? É quase tudo a televisão. A experiência pessoal, a expressão da experiência pessoal, ela é difícil e, na maior parte dos casos, ela não é necessária. Por quê? Porque as relações não são tão individualizadas assim. Você sempre espera que as pessoas se comportem de acordo com certas pautas coletivas que definem, então, tipos humanos. Por exemplo, pela idade. Esse homem tem 60 anos, você espera que ele haja assim, assim, assim. Se tem 17, você espera que haja dessa outra maneira. Tá certo? Então, isso quer dizer que a relação individual, ela praticamente desaparece sob toneladas de estereótipos. Tá entendendo? Então, quer dizer, essa é a grande tragédia moderna. Você vê, quando se imaginou, por exemplo, no século XIX, entre o século XVIII e XIX, né, você tinha aquela ideia de que o que atrapalhava os seres humanos era a religião tradicional, as superstições, etc, etc. Então, que se nós substituíssemos tudo isso aí por um mundo de racionalidade e ciência e tecnologia, todo mundo seria libertado. Ninguém parou para pensar o seguinte: toda criação tecnológica custa dinheiro, né? E, portanto, qualquer invenção tecnológica, ela dá poder a alguns sobre outros. Então, por exemplo, as armas, né? No livro do Carroll Quigley, Tragedy and Hope, tem uma página clássica onde ele diz o seguinte: quando as armas são baratas, predomina a democracia. Quando as armas são caras, predomina a tirania. É a coisa mais óbvia do mundo, né? Tá certo? Então, por exemplo, uma espingarda de caça todo mundo pode ter, tá certo? Mas e certas armas mais elaboradas que tem hoje, que pode acertar um sujeito a 10 quilômetros, e isso aí só o governo pode ter. Então não tem como você concorrer com ele. Hoje, por exemplo, nós estamos falando aqui, o FBI pode estar escutando nossa conversa a 3 quilômetros e eu não posso escutar nada do que eles estão sabendo. Então, a coisa mais óbvia é que a tecnologia não é um meio de libertação, ela é quase sempre um meio de opressão, a não ser quando ela cria uma segunda tecnologia, que é a tecnologia de distribuição do produto, que não é a mesma coisa.
Por exemplo, eu invento aqui uma máquina e depois vem um sujeito que consegue industrializar aquilo e baratear e botar ao alcance de todo mundo. Este contribuiu para a democracia, mas o primeiro contribuiu para a tirania, evidentemente. Então a tirania sempre chega primeiro. Né? Agora eu penso, todos esses apologistas da ciência e da tecnologia que esperavam libertar o ser humano através de ciência e tecnologia, não pensaram nisso, não pensaram. Por quê? Porque a noção de ciência e tecnologia que eles tinham era um estereótipo idealizado, não a da realidade. Tá entendendo? Então todos eles, Descartes, Spinoza, Bacon, todos eles fizeram isso. Criaram um maravilhoso mundo de tecnologia onde o governo tem instrumentos de fazer o que ele quiser com a gente. E até, o cara que inventou a internet, bom, ele democratizou. Mas como é que surge a internet? Ela surge como equipamento militar. Desde a Segunda Guerra até a década de 80, teve na mão só dos governos. Depois democratizou. Então levou 40 anos para democratizar. Mas enquanto isso, a tecnologia já criou novos equipamentos que só são acessíveis ou a governos ou a famílias multibilionárias. Então, digo, da onde veio isto? Foi o pessoal do desconstrucionismo que inventou isso? Não, foi toda esta tradição filosófica ocidental. Foi Kant, foi Spinoza, foi Descartes. Eles criaram isso. Então como é que eu posso agora criticar esses coitadinhos desses desconstrucionistas, tá certo? Sem ver de onde eles saíram e quem os empurrou para esse beco sem saída? Então é claro, eu obtive a minha formação universitária, eu aprendi, eu estudei Kant, estudei filosofia analítica, e vejo que o que esses caras estão dizendo é besteira. Eu digo, sim, mas você é o pai deles. Está entendendo? Então eu não vejo nenhuma possibilidade, vamos dizer, de a gente escapar da situação opressiva do momento sem você jogar fora toda a filosofia moderna. Começar uma outra tradição completamente diferente, que também não sabemos aonde vai levar. Se você disser, por exemplo, vamos dizer, o desenvolvimento da filosofia e da teologia católicas levaram à formação, vamos dizer, de um clero que tinha a presunção de dirigir e orientar a moralidade de toda a Europa e até das Américas. Tá certo? Então, através, vamos dizer, da pregação e da confissão, eles tinham mais ou menos o controle da conduta das pessoas. Bom, chegou uma hora que isso começou a incomodar. Né? Porque se todo mundo é obrigado, vamos dizer, a seguir exatamente a mesma doutrina, e por um acaso você não, às vezes você não consegue, você quer, mas não consegue, porque certas objeções aparecem sem que você queira. Bom, eles podem te mandar para a fogueira. É claro que é muito grave isso aí. Se você pegasse, vamos dizer, os primeiros apóstolos e dissesse, olha, daqui 1500 anos vocês vão estar queimando gente que não concorda com vocês, eles iam dizer, não é possível, os caras estão nos jogando para os leões, nós é que somos coitados. Mas a situação mudou ao longo do tempo. Na medida que a situação mudou, isso tem, vamos dizer, efeitos muito profundos na conduta das pessoas. Você vê, por exemplo, o sujeito diz, ele quer comer a mulher do vizinho, mas diz, bom, eu não vou fazer isso porque isso vai desagradar a Deus, eu não quero, Jesus Cristo morreu na cruz por minha causa, eu não quero cuspir em cima, etc. Bom, isso é uma outra coisa. Agora, tem outra linha de raciocínio. Bom, eu não posso comer a mulher do vizinho porque o bairro inteiro vai acabar com a minha vida. É a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, na medida em que os mandamentos cristãos se incorporam na moral social e esta adquire instrumentos de pressão, tá certo? Então tudo muda, tá compreendendo? Então nós entendemos até a revolta desses primeiros filósofos modernos, tá certo? Que queriam se livrar desse peso. Eu entendo, mas tem que ter alguma outra solução. Essa que vocês deram não serve. Então eu digo, por exemplo, vamos dizer, um elemento básico, vamos dizer, da moral católica é você dominar e você domar o seu impulso sexual. Não é isso? Você tem que dirigi-lo para um objeto que seja lícito sem você sair fora dos limites que a moral prescreve.
digo, muito bem, mas como é que eu posso fazer isso se eu não integrar esse impulso na minha personalidade? Como é que a minha vontade pode ter poder sobre uma força estranha, que eu nem reconheço como minha, mas que me assalta desde fora, sem que eu tenha nenhum controle? Não posso, né? Então, antes de você exigir que o indivíduo dome o seu impulso sexual, é necessário que ele esteja integrado como um dos elementos da sua personalidade. Não é isso? Mas, se a repressão moral é tão forte, né, que você tem medo daquele impulso, aquilo lhe parece coisa do diabo desde o início, então como é que você vai integrar? Então você não pode. Né? Então, esse é um problema que de fato existe. Vocês todos aqui são mais jovens, vocês já foram educados num mundo mais permissivo. Mas eu ainda peguei um pouquinho do moralismo antigo, só um pouquinho. E esse pouquinho me permite dizer, era horrível. Então, hoje, claro, nós temos uma situação muito mais horrível. Mas todo esse protesto liberacionista e permitivista, ele tem alguma raiz na realidade. E nós temos que analisar as coisas com radicalismo e profundidade, né, em vez de simplesmente expressar nossa revolta, nossa ojeriza contra o estado de coisas.